Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Recta Rácio. Meu nome é Natália França e hoje vamos falar um pouco sobre as Cortes de Haia e suas competências. Em primeiro lugar, Haia é uma cidade extremamente importante na Holanda, não é a capital do país, pois esta é Amsterdã, mas é considerada a cidade internacional da paz e da justiça, muito porque nela é que fica a sede de muitas organizações internacionais, inclusive cortes. Em breve resumo, as três principais cortes que ficam na cidade de Haia são a Corte Internacional de Justiça, a Corte Permanente de Arbitragem e o Tribunal Penal Internacional. Para explicar um pouco mais sobre elas, precisamos falar sobre um importante personagem dessa história, o Palácio da Paz. O Palácio da Paz foi estabelecido em Haia em 28 de agosto de 1913, como um templo de paz e justiça, um templo para a paz mundial, com dois tribunais. Na época, a Corte Permanente de Arbitragem e a antiga Corte Permanente de Justiça Internacional, a predecessora, criada pela antiga Liga das Nações, da atual Corte Internacional de Justiça, criada pelas Nações Unidas. E uma extensa biblioteca jurídica que existe até hoje e é incrível. O edifício foi inaugurado oficialmente pelo financeirista escocês e estadunidense Andrew Carnegie, e jornalistas do mundo inteiro acorreram a este evento. E foi um dia inesquecível para a cidade de Haia e para o mundo. O Palácio da Paz era o único lugar no mundo onde as disputas internacionais eram resolvidas perante um tribunal, perante juízes, a fim de evitar que as nações lutassem no campo de batalha para dirimir esses conflitos. Foi a primeira instituição na Haia onde as pessoas trabalhavam diariamente para alcançar a paz mundial. O Palácio da Paz tornou-se então um símbolo global de paz e de justiça durante os últimos 100 anos. E Haia tornou-se então a cidade internacional da paz e da justiça, onde as instituições trabalham todos os dias, essencialmente para um mundo melhor. O conceito de construção de um Palácio da Paz surgiu durante a primeira Conferência de Paz de Haia, em 1899, quando delegados de 26 países se reuniram para discutir a paz e o desarmamento. Essa foi a primeira vez na história que um evento como esse aconteceu. O imperador, ou czar, Nicolau II da Rússia foi muito a favor das negociações. Ele estava ciente de que a guerra sobre o povo russo naquele momento já fazia muito estrago e queria criar um diálogo entre as nações, realizando uma conferência. Sua mensagem era clara: o diálogo previne a guerra. Nicolau II, então, escolheu Haia como local para esta conferência por algumas razões. Primeiro, porque a cidade era facilmente acessível para as pessoas de outros países, estava situada na Holanda, que era um país também neutro, e a rainha Guilhermina da Holanda e Nicolau II eram parentes distantes. A Conferência de Paz de Haia resultou na fundação da Corte Permanente de Arbitragem no mesmo ano, 1899. Ou seja, um tribunal arbitral internacional cuja finalidade é mediar conflitos. Como a CPA, a Corte Permanente de Arbitragem, precisava de instalações próprias, Andrew Carnegie doou $1,5 milhão para financiar a construção do Palácio da Paz. E o Estado dos Países Baixos, ou seja, a Holanda, doaram o terreno da cidade de Haia. Em 15 de julho de 1899, o jornalista britânico D.H. Paris escreveu no seu diário: a cidade é um lugar de contemplação, cortesia e paciência. Convocar aqui um parlamento para a paz foi uma excelente ideia. E Haia colheu sua justa recompensa, pois esta modesta cidade se tornou o centro jurídico do mundo. Poderia uma honra maior recair sobre qualquer metrópole? Vocês certamente já sabem que após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas foram fundadas por 51 países em 1945. Todos os principais órgãos da ONU se estabeleceram os seus próprios escritórios em Nova York, com uma exceção: o órgão judicial da ONU, a Corte Internacional de Justiça, cuja sede se fixou no Palácio da Paz, também junto com a Corte Permanente de Arbitragem, em Haia.
Como a Corte Permanente de Arbitragem, seu objetivo também é resolver disputas entre nações e evitar a guerra sempre que possível. A Corte Internacional de Justiça busca, então, alternativas pacíficas em disputas entre nações. E a Corte Permanente de Arbitragem também decide sobre assuntos entre as nações, mas também com participação de organizações internacionais ou até mesmo pessoas particulares. A CPA não é uma corte propriamente dita no entendimento convencional do termo, mas é uma organização administrativa com o objetivo de ser permanente e estar facilmente disponível para sempre, o que significa servir como registro para fins de arbitragem internacional e para outros procedimentos relacionados, incluindo comissões de inquérito, comissões de conciliação, dentre outras. Trata-se, então, de uma instituição permanentemente disponível para ajudar tribunais arbitrais ou comissões temporárias. Os juízes que ouvem casos são, na verdade, não chamados como juízes, mas como membros desta corte. É importante ressaltar que a Corte Internacional de Justiça também tem jurisdição consultiva para além da contenciosa ou litigante. Portanto, também emite pareceres jurídicos. A jurisdição não é obrigatória e a Corte não tem competência para tratar de questões essencialmente políticas, apenas direito internacional. A Corte Permanente de Arbitragem e a Corte Internacional de Justiça, portanto, são muito apreciadas e respeitadas em todo o mundo. Muitos anos depois, em 1998, foi criado o Tribunal Penal Internacional. Ele não é o primeiro tribunal penal a nível internacional, porque depois da Segunda Guerra Mundial, alguns deles foram criados. Dois dos maiores exemplos são o de Tóquio e, provavelmente o mais famoso, de Nuremberg, responsável por julgar os crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Contudo, é o primeiro a ser permanente e não ad hoc, ou seja, criado apenas para julgar determinados fatos de determinado tempo histórico com determinado espaço geográfico. Em 1950, a ONU já criava uma organização, uma comissão, para elaborar o Estatuto de um Tribunal Penal Internacional. Porém, nenhuma organização permanente foi resultado dessa iniciativa. Mais tarde, em 1973, segundo a resolução de número 28 da ONU, referente aos princípios da cooperação internacional na identificação, detenção, extradição e punição de culpados por crimes contra a humanidade, ficou estabelecido que todos os países deveriam ajudar para que os responsáveis por esse tipo de fato fossem julgados, punidos. Na década de 1990, então, outra comissão foi criada. Esta realizou dezenas de sessões a fim de preparar um projeto de estatuto, até formar um comitê especial que reuniria representantes governamentais. O resultado desses encontros foi o comitê preparatório na Conferência de Roma, e foi somente em julho de 1998 que representantes de 120 nações reuniram-se numa conferência na cidade de Roma e aprovaram o projeto que pretendia criar um Tribunal Penal Internacional permanente. E aí tivemos o famoso Estatuto de Roma. A aprovação desse tratado, ou estatuto, não foi unânime. Estados Unidos, China, Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e Catar foram contrários, além de outras 21 abstenções. Trata-se do caráter diferente do Tribunal Penal Internacional dos demais tribunais internacionais de caráter penal, a sua permanência. Enquanto os outros foram organizados para resolverem apenas questões pontuais no tempo, na geografia, este existe até a atualidade e pretende existir para sempre. O TPI, então, iniciou suas atividades oficialmente em julho de 2002, na sua cidade oficializada pelo artigo 3º do Estatuto de Roma, Haia, nos Países Baixos. Então, os indivíduos acusados de crimes como genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão, nós vamos esclarecer isso em mais vídeos aqui do nosso canal Recta Aço, podem ser processados pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, se não puderem ser levados à justiça em seus próprios países, ou se essa justiça não for suficiente. Esses processos recebem muita atenção na mídia internacional e centenas de jornalistas se reúnem em Haia para cobrir esses processos contra líderes acusados de crimes de guerra. Um dos mais famosos foi o ex-líder rebelde congolês, Tomás Lubanga, que foi condenado por crime de guerra e crime contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional considerou Lubanga culpado dessas acusações em 2012.
Eu espero que você tenha gostado desse overall aqui sobre todos os 3 principais tribunais internacionais que têm sede na cidade de Haia. A gente se vê no próximo vídeo do canal Recta Rácio. Espero que tenham gostado.